Milhares de idosos pararam de cair depois de usar essa técnica simples. Existe uma técnica extremamente simples que está ajudando milhares de idosos a parar de cair. E ela começa com um ajuste na forma de caminhar. A maioria das quedas não acontece por acaso. Elas são causadas por uma combinação de fatores que se acumulam com o tempo. Perda de massa muscular nas pernas e abdômen, postura incorreta, passos arrastados, medo de cair, e maus hábitos como caminhar olhando para o chão ou usar calçados inadequados. A técnica que está transformando vidas é chamada de reeducação da marcha. É um método que ensina o corpo a caminhar com consciência, equilíbrio e segurança. Começa pela postura, cabeça erguida, olhar na linha do horizonte, ombros levemente para trás e abdômen ativado. Isso realinha o centro de gravidade do corpo e melhora instantaneamente o equilíbrio. Depois, vem a forma de pisar. Nada de arrastar os pés. É preciso levantar o joelho um pouco mais e apoiar o calcanhar primeiro, depois a planta do pé e, por fim, os dedos. Esse tipo de passada dá firmeza ao caminhar e reduz o risco de tropeços. A passada deve ser ritmada, constante e segura, sem pressa, mas sem hesitação. E junto a isso, é essencial fortalecer a musculatura com exercícios simples, como levantar da cadeira sem usar as mãos, caminhar em linha reta por 5 minutos ao dia e treinar o equilíbrio em pé, com os olhos abertos e depois fechados. A combinação desses movimentos com a atenção plena ao caminhar tem sido suficiente para transformar a realidade de muitos idosos. Pessoas que antes viviam com medo de cair, agora voltaram a andar com autonomia e confiança, dentro e fora de casa. Agora que você já entendeu a base da técnica, saiba que ela pode ser ainda mais poderosa quando aplicada com consciência, no momento certo e com os ajustes corretos. Se você quiser entender melhor como aplicar isso no seu dia a dia e alcançar resultados mais profundos, continue assistindo. Nos próximos minutos, vou mostrar detalhes práticos que podem fazer toda a diferença na sua segurança ao caminhar. Você tem mais de 65 anos e vive com medo de cair a qualquer momento? Já sentiu que seus passos são mais inseguros, como se o seu corpo não respondesse com a mesma firmeza de antes? Se você anda mais devagar, evitando certos lugares, ou até deixando de sair de casa por medo de perder o equilíbrio, saiba que você não está sozinho. Esse receio é mais comum do que parece. E, infelizmente, é também um dos maiores fatores que acabam reduzindo a qualidade de vida na terceira idade. Mas existe uma boa notícia. Milhares de idosos estão recuperando a segurança ao andar, sentindo mais confiantes no dia a dia graças a uma técnica simples, fácil de aplicar, e que pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo dentro de casa. É uma prática que não exige equipamentos caros, nem horas de esforço, mas que tem mostrado resultados impressionantes, ajudando a prevenir quedas e devolvendo a liberdade de se movimentar com tranquilidade. Se você já caiu alguma vez, ou conhece alguém que passou por isso, sabe o quanto uma queda pode ser assustadora. Ela pode causar dor, fraturas, medo e até tirar a vontade de continuar ativo. Mas com o que você vai aprender aqui, é possível quebrar esse ciclo e começar a andar com muito mais firmeza e confiança, todos os dias. Agora é a sua vez de conhecer essa técnica e dar o primeiro passo para voltar a se sentir seguro ao caminhar. Cada ano, cerca de 1/3 das pessoas com mais de 65 anos sofre pelo menos uma queda. E o mais preocupante é que, entre os que caem, muitos não conseguem mais se recuperar da mesma forma. As quedas são hoje a principal causa de lesões, com destaque para fraturas no quadril, no fêmur, nos punhos e até na cabeça. Esses traumas, além de dolorosos, costumam exigir cirurgias, longos períodos de imobilização e, na maioria dos casos, uma reabilitação lenta, difícil e cheia de limitações. Mas o dano vai além do físico. Existe um outro tipo de ferida, que muitas vezes não aparece nos exames, mas que é tão perigosa quanto
a emocional. Depois de uma queda, o idoso muitas vezes passa a viver em estado de alerta constante, com medo de repetir o acidente. Esse medo é paralisante. Ele transforma gestos simples, como levantar da cama ou ir até a cozinha, em fontes de tensão. E o que vem depois é ainda mais preocupante: a evitação. A pessoa deixa de fazer o que fazia antes. Evita escadas, calçadas, passeios em família, reuniões com amigos, viagens, idas à feira. Evita viver. Esse medo silencioso leva a um comportamento ainda mais nocivo: o sedentarismo. A pessoa começa a se movimentar menos, muitas vezes por precaução, mas sem perceber que está entrando num ciclo perigoso. Quanto menos ela se move, mais os músculos enfraquecem. O equilíbrio, que já estava comprometido, piora. A coordenação diminui e o risco de cair novamente aumenta. É um ciclo que se autoalimenta. Um ciclo que rouba aos poucos a autonomia, a disposição e, em muitos casos, até a alegria de viver. E os números são alarmantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 100 mil idosos são hospitalizados todos os anos no Brasil por causa de quedas. E esses casos não envolvem apenas uma ida rápida ao hospital. Em geral, o tempo de internação é longo, custoso e fisicamente exaustivo. Muitas vezes, exige fisioterapia intensiva, uso prolongado de medicamentos, readaptação da casa, apoio de cuidadores e um impacto profundo na rotina da família. Alguns idosos nunca mais conseguem voltar ao que eram antes. A queda se transforma num divisor de águas. Mas talvez o mais grave de tudo não seja a fratura em si, por mais dolorosa que ela seja, mas sim o que acontece depois dela: a perda da confiança. A pessoa passa a duvidar do próprio corpo, sente que está sempre à beira de um novo tombo. Cada passo vira um risco, cada movimento exige atenção redobrada. A liberdade de ir e vir, algo tão básico, vira fonte de angústia. E isso consome a autoestima, a independência e, em muitos casos, a vontade de fazer planos. Por isso, agir antes da queda acontecer é essencial. Esperar o acidente para então buscar uma solução é como fechar a porta depois que a casa já foi invadida. O verdadeiro cuidado começa na prevenção. Começa ao reconhecer os sinais de alerta, ao entender os riscos e, principalmente, adotar técnicas eficazes para fortalecer o corpo, recuperar o equilíbrio e aumentar a segurança ao caminhar. E é exatamente sobre isso que estamos falando aqui. Uma técnica simples, acessível, que pode ser praticada em casa e que já ajudou milhares de idosos a recuperar a firmeza nos passos, a confiança no corpo e, o mais importante, a liberdade de se mover sem medo. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de cair. Pode e deve ser sinônimo de movimento, segurança e autonomia. Muitas dessas quedas não são acidentes inevitáveis. São o resultado de pequenas falhas que se acumulam com o tempo e que podem, sim, ser corrigidas. Não são fruto do acaso, nem de um azar momentâneo. São, na verdade, o reflexo de padrões, repetidos dia após dia. A maneira como a pessoa se levanta da cadeira, como ela apoia os pés ao caminhar, como segura os móveis para se equilibrar, como vai deixando o corpo se curvar aos poucos sem perceber. Cada pequeno gesto, quando repetido de forma errada, vai construindo um terreno instável, até que, em um instante, a queda acontece. Existe uma ideia muito comum e perigosa de que cair faz parte do envelhecimento, como se fosse algo natural, esperado, até inevitável. Uma espécie de fase da vida em que a pessoa simplesmente aceita que vai se machucar mais, andar menos, depender mais. Essa crença é tão disseminada que muita gente nem questiona. Só que essa ideia está errada, completamente errada. Envelhecer não é sinônimo de fragilidade. Não significa perder o controle sobre o próprio corpo, muito menos perder a liberdade de andar com segurança e autonomia. A maioria das quedas,
Acontece por causas que podem ser evitadas. Fraqueza muscular, sim, mas também desequilíbrio por falta de treino, falta de atenção ao caminhar, calçados que não dão firmeza, tapetes soltos, escadas sem corrimão, ambientes mal iluminados. A lista é longa, mas o ponto central é simples. São fatores que podem ser corrigidos. E mais do que isso, muitos deles já dão sinais antes do problema acontecer. A pessoa sente que está mais instável, começa a se apoiar demais nos móveis, sente receio de subir calçadas, percebe que os pés se arrastam ou que os reflexos estão mais lentos. Esses sinais aparecem. O corpo avisa. Mas, infelizmente, são ignorados não por descuido, mas por falta de orientação. Por falta de alguém que diga, isso tem solução. É aqui que entra a grande virada. A verdade é que o corpo tem uma capacidade incrível de adaptação, mesmo depois dos 70, 80 ou até 90 anos. Mas ele precisa de estímulo, precisa do movimento certo. E é aí que muitas pessoas erram. Esperam que, com o tempo, o equilíbrio volte sozinho, ou acreditam que basta caminhar um pouco mais para melhorar. Mas não é bem assim. É preciso um tipo de movimento específico. É preciso uma técnica. E o que poucos sabem é que essas técnicas existem e são simples. Não envolvem aparelhos caros nem exercícios difíceis. Elas foram pensadas exatamente para idosos. São baseadas em consciência corporal, em reaprender a caminhar de forma estável, com leveza, segurança e controle. Milhares de idosos já passaram por essa mudança. Pessoas que tinham medo até de levantar da cama e hoje andam sozinhas, com firmeza, sem bengala. Pessoas que redescobriram o prazer de caminhar, de sair de casa, de visitar os netos, de ir à feira sem medo. Tudo isso porque entenderam que cair não é um destino. Cair é, na maioria das vezes, falta de preparo, falta de atenção aos sinais, falta de orientação. Portanto, se você está ouvindo isso agora, não aceite essa ideia de que cair é algo natural da idade. Não se conforme com o medo. Não se acostume a andar inseguro. Você pode mudar isso. E a boa notícia é: essa mudança começa com conhecimento, com orientação prática, com técnicas que você pode aplicar a partir de hoje em casa, de forma segura. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Com o envelhecimento, o corpo passa por mudanças profundas, muitas delas silenciosas, quase imperceptíveis no começo, mas que se acumulam com o tempo, e quando não são percebidas a tempo, podem se tornar verdadeiramente perigosas. Essas mudanças não acontecem de um dia para o outro. Elas vão se instalando devagar, quase como se fossem parte natural do dia a dia. Até que, de repente, andar até a esquina parece cansativo demais. Levantar da cadeira exige mais esforço, e manter o equilíbrio em um piso irregular vira um desafio. Uma das primeiras alterações, e talvez a mais ignorada, é a perda de massa muscular. Esse processo tem nome: sarcopenia. Ele começa sutilmente por volta dos 50 anos, mas se intensifica de maneira significativa após os 70. E o grande problema é que a maioria das pessoas não percebe que está perdendo força até sentir as consequências diretas disso. Passos encurtados, pernas trêmulas, dificuldade para levantar da cama ou subir uma escada. Quando os músculos das pernas, quadris e abdômen, que formam a base de sustentação do corpo, começam a enfraquecer, toda a estrutura corporal perde firmeza. E sem essa base, o corpo se torna vulnerável. Mas a sarcopenia não age sozinha. Ao mesmo tempo, a postura começa a mudar. Os ombros, antes abertos e firmes, vão lentamente se projetando para frente. A cabeça tende a inclinar. A coluna, que antes mantinha o corpo ereto, começa a curvar. E essa alteração no eixo corporal desloca o centro de gravidade, ou seja, o ponto natural que mantém o equilíbrio do corpo muda de lugar. O resultado disso é alarmante.
Os passos exigem mais esforço, a atenção precisa ser redobrada e qualquer obstáculo, por menor que seja um tapete mal posicionado, uma calçada irregular, um degrau esquecido, pode ser suficiente para provocar uma queda séria. E não se trata apenas de um problema físico. Existe um componente emocional muito forte envolvido nesse processo. O medo de cair se instala de forma sorrateira, depois de um susto, uma escorregada, ou mesmo ao ouvir histórias de outros idosos que se machucaram. Esse medo leva a pessoa a se mover menos, a evitar situações consideradas arriscadas, parar de caminhar na rua, evitar escadas, recusar convites para sair. Só que quanto menos se movimenta, mais os músculos enfraquecem, mais o equilíbrio piora e mais a insegurança aumenta. Cria-se então um ciclo perigoso onde o medo leva à fragilidade, e a fragilidade aumenta o risco real da queda. Um ciclo que, se não for quebrado, pode levar a uma vida limitada, reclusa, sem autonomia. Além disso, há os hábitos do dia a dia, pequenos gestos, aparentemente inofensivos, que se instalam sem que a pessoa perceba. Caminhar com os olhos fixos no chão, por exemplo, interfere diretamente na postura e na estabilidade. Usar calçados frouxos, como chinelos escorregadios, aumenta o risco de tropeços. Ficar sentado por horas, sem alongar o corpo ou mudar de posição, reduz a flexibilidade e enfraquece ainda mais a musculatura. Até mesmo a maneira como a pessoa se levanta da cama ou da cadeira pode influenciar no equilíbrio. São detalhes que, somados, podem comprometer seriamente a segurança ao caminhar. A boa notícia, e ela existe, é que todas essas causas têm solução. A sarcopenia pode ser controlada e até revertida com exercícios adequados. A postura pode ser corrigida com movimentos simples e orientações certas. O equilíbrio pode ser fortalecido com estímulos específicos. E o medo? Ele pode ser enfrentado e superado. Não se trata de voltar a ser jovem, mas de reconquistar a firmeza dos passos, a segurança ao se mover, a liberdade de andar sem medo. É possível reeducar o corpo. É possível voltar a confiar nos próprios movimentos. E tudo começa com um passo. Um passo diferente. Um passo mais consciente. Um passo que você vai aprender agora. Dona Ivone tem 79 anos e sempre foi uma mulher ativa. Era daquelas que não paravam quietas. Gostava de cuidar do jardim, conversar com os vizinhos na calçada, ir à feira cedinho aos sábados e caminhar no final da tarde com o marido, como faziam há décadas. Tinha orgulho da sua independência. Fazia questão de ser ela mesma quem resolvia tudo dentro de casa. Mas tudo mudou numa manhã que, até então, parecia comum. Ela estava indo da cozinha para a sala quando tropeçou na beirada do tapete. Um simples tapete. Caiu de lado, com força. O impacto foi direto no quadril. A dor foi imediata, aguda, e ela soube na hora que algo estava errado. Foi levada às pressas ao hospital, onde os exames confirmaram fratura no fêmur. Precisaria de cirurgia e um longo período de recuperação. Aquilo, para ela, foi mais do que um susto, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés, de verdade. Depois da cirurgia, o medo se instalou. Medo de andar sozinha, medo de sair de casa, até de tomar banho sem alguém por perto. Passou a evitar qualquer situação que parecesse minimamente arriscada. Mesmo dentro de casa, seus movimentos eram hesitantes, cheios de insegurança. Cada passo parecia frágil. Sentia-se vulnerável. A mulher ativa de antes havia desaparecido, substituída por alguém que mal confiava no próprio corpo. A família ficou preocupada. Todos tentavam ajudar, mas ninguém sabia ao certo o que fazer. Muitos chegaram a pensar que ela jamais voltaria a andar com firmeza, que aquela queda havia sido o início de um processo sem volta. Mas foi então que, durante uma consulta de acompanhamento, ela conheceu uma fisioterapeuta que mudou tudo. Essa profissional não trouxe promessas milagrosas,
nem indicou tratamentos caros ou inacessíveis. Ela apresentou a Dona Ivone algo surpreendentemente simples: uma técnica de reeducação da caminhada, baseada em consciência corporal, fortalecimento gradual e equilíbrio. Sem aparelhos, sem movimentos complicados. Apenas um novo jeito de caminhar. Um jeito mais atento, mais seguro. No começo, Ivone desconfiou. Achava que, com quase 80 anos, já era tarde demais para reaprender algo tão básico quanto andar. Mas decidiu tentar. E, aos poucos, começou a notar os sinais de mudança. Primeiro, sentia-se menos cansada. Depois, os joelhos doíam menos. A postura começou a se ajustar. Ela andava com mais estabilidade e, principalmente, com mais confiança. Em poucas semanas, voltava a dar pequenas voltas dentro de casa sem apoio. Em 2 meses, já conseguia passear no quarteirão com a neta. E não parou por aí. Retomou o cuidado com as plantas, voltou a varrer o quintal e até a levar o cachorro da neta para passear. Tudo com calma, mas com firmeza. O medo não desapareceu completamente, mas deixou de controlá-la. Hoje, quando olha para trás, ela diz que aquela queda foi um divisor de águas. Não foi uma cura milagrosa. Foi um reencontro com o próprio corpo. Descobriu que, mesmo depois de um trauma, o corpo pode responder, que a idade não é o fim da linha, e sim uma nova etapa onde, com o estímulo certo, é possível voltar a confiar nos próprios passos. A história de Dona Ivone é a prova viva de que não existe idade para recuperar a autonomia. Ela poderia ter se entregue ao medo, como muitos fazem, mas escolheu tentar. E ao tentar, encontrou dentro de si uma força que nem sabia que ainda existia. Uma força que estava apenas adormecida, esperando a chance de despertar. Agora é o momento de olhar para dentro e observar o próprio corpo com mais atenção do que nunca. Pare por um instante, respire fundo e reflita com sinceridade. Você sente que está mais lento para caminhar? Já notou que seus pés, às vezes, se arrastam no chão, como se faltasse força ou agilidade para levantá-los completamente? Quando anda, seu olhar permanece fixo no chão, como se cada passo fosse uma ameaça, como se qualquer irregularidade pudesse derrubá-lo, e quando precisa fazer uma curva, subir uma calçada ou descer escadas, você hesita? Reduz o ritmo por medo de errar o passo? E ao ficar em pé por mais tempo, sente que seu corpo tende a se inclinar para a frente ou para um dos lados, como se fosse difícil manter-se totalmente ereto e estável? Percebe dores nas costas, quadris ou joelhos mesmo após caminhadas curtas? Já teve a impressão de que seus reflexos estão mais lentos e que, se tropeçasse, talvez não conseguisse se firmar a tempo de evitar uma queda? Essas perguntas parecem simples, mas as respostas revelam muito. Elas expõem o que o corpo vem tentando mostrar, silenciosamente, há algum tempo. E o mais importante, tudo isso pode surgir semanas, meses, até anos antes de uma queda acontecer. São os sinais invisíveis que quase ninguém ensina a observar. Pequenos desequilíbrios, sutis alterações na postura, mudanças na forma de pisar. Tudo isso é o corpo dando sinais. E esses sinais, quando ignorados, costumam cobrar um preço alto. O grande erro é achar que é normal sentir tudo isso com a idade. Não é. É comum, sim, mas não é normal. Há diferença entre aceitar o tempo e se conformar com limitações que podem ser evitadas. Seu corpo está falando com você, e a sabedoria está em saber escutá-lo. A queda nunca acontece, de uma hora para outra. Ela vem sendo construída aos poucos, no acúmulo dos maus hábitos, na falta de fortalecimento muscular, no medo que paralisa e no descuido com os próprios passos. Portanto, se você se identificou com uma ou várias dessas perguntas, não encare isso como um fim. Veja como um aviso, um convite. A chance de intervir agora, enquanto ainda dá tempo de reverter. Observar esses sinais é o primeiro passo para interromper um ciclo.
E quem tem coragem de olhar para si com atenção, tem também a força para mudar sua trajetória. Vamos direto ao que realmente faz diferença. A técnica correta para caminhar com mais segurança e os exercícios simples que milhares de idosos estão usando para parar de cair. Começando pela postura. Ela é a base de tudo. Imagine uma linha, puxando sua cabeça levemente para cima, como se estivesse sendo alongado pelo topo. Mantenha o queixo paralelo ao chão. Os olhos devem olhar para frente, nunca para os pés. Quando você olha para o chão, seu corpo se inclina para frente, o que desestabiliza o eixo do equilíbrio. Já quando você olha para frente, seu corpo se alinha, seu centro de gravidade se reorganiza e seus músculos trabalham de forma mais coordenada. Os ombros devem estar relaxados, não encolhidos. Sinta que eles caem suavemente para trás, abrindo o peito. Isso melhora a respiração e dá mais estabilidade à região do tronco. O abdômen, mesmo que com pouca força, deve estar levemente contraído. Esse simples ajuste ativa músculos profundos do core, responsáveis por manter a postura e o equilíbrio. Agora, os pés. Eles devem ser levantados completamente a cada passo, sem arrastar. Isso exige força na parte da frente da perna, que pode ser estimulada com um exercício muito simples. Sentado numa cadeira, levante apenas a ponta dos pés, mantendo os calcanhares no chão. Faça isso lentamente, em séries de 10 a 15 repetições, 2 vezes ao dia. Esse exercício fortalece o músculo tibial anterior, essencial para levantar os pés corretamente ao caminhar. Outro exercício fundamental é o caminhar em linha reta. Imagine uma linha no chão. Pode até ser uma fita adesiva e caminhe sobre ela com passos firmes, colocando um pé na frente do outro. Isso treina o equilíbrio dinâmico, melhora a coordenação e obriga o corpo a manter o foco e a estabilidade. E por último, o exercício da transferência de peso. Em pé, com apoio de uma cadeira ou parede, transfira lentamente o peso de um pé para o outro, sem tirar os pés do chão. Esse simples movimento ensina o corpo a equilibrar melhor o peso antes de iniciar uma caminhada ou uma mudança de direção. Essas práticas não exigem força de atleta, nem equipamentos. O que elas exigem é constância, porque o corpo, mesmo com 70, 80 ou 90 anos, responde ao movimento. E responde muito bem. Além da postura e dos exercícios que você acabou de aprender, existem outros fatores que fazem toda a diferença na hora de prevenir quedas e que muitas vezes são negligenciados. Um deles é a respiração. Pouca gente percebe, mas respirar, de forma curta e superficial, como acontece quando estamos ansiosos ou tensos, afeta diretamente o equilíbrio. Quando o corpo não recebe oxigênio suficiente, os músculos ficam menos eficientes. A mente perde foco e a sensação de instabilidade aumenta. Por isso, treinar uma respiração mais profunda, lenta e consciente pode ajudar a acalmar o corpo e a caminhar com mais firmeza. Outro ponto essencial é o fortalecimento dos músculos estabilizadores, especialmente os da região do core, que inclui abdômen, lombar e pelve. Esses músculos funcionam como a base que sustenta todo o corpo. Se essa base está fraca, até os movimentos mais simples, como levantar de uma cadeira ou descer um degrau, se tornam arriscados. Um exercício simples para começar a ativar essa musculatura é sentar-se em uma cadeira sem encosto e, com o tronco ereto, levantar um pé do chão por alguns segundos, depois trocar. Isso exige força, controle e equilíbrio, tudo o que você precisa para caminhar com segurança. Além disso, o ambiente onde se vive também interfere diretamente na confiança ao andar. Tapetes soltos, fios espalhados, calçados escorregadios ou sem apoio adequado são armadilhas comuns. Ajustar esses detalhes pode parecer simples, mas evita muitos acidentes. Iluminação adequada, barras de apoio em locais estratégicos como banheiro e escadas, e até reorganizar móveis para criar mais espaço para caminhar,
São atitudes que reduzem drasticamente os riscos de queda. Outro fator que muitas vezes passa despercebido é a hidratação. Um corpo desidratado tem mais chances de sofrer quedas, porque a desidratação pode causar tonturas, queda de pressão e fadiga muscular. Beber água ao longo do dia mantém o organismo funcionando bem e ajuda a manter a mente alerta. Por fim, não se pode ignorar a importância do aspecto emocional. O medo de cair, se não for controlado, vira um ciclo perigoso. A pessoa deixa de se movimentar, enfraquece os músculos, piora o equilíbrio e, como resultado, aumenta o risco de queda. É fundamental resgatar a confiança aos poucos, celebrando cada progresso, por menor que seja. Movimentar-se com consciência, cuidar do corpo e da mente e aplicar pequenas mudanças no dia a dia podem transformar não só a forma como se caminha, mas também a forma como se vive. Cair não é normal. Cair não é parte natural do envelhecer. Esse é um mito perigoso que já derrubou a saúde e a autoestima de milhões de pessoas. Mas a verdade é outra. É possível sim recuperar o controle do corpo, voltar a caminhar, com segurança, e o mais importante, viver com liberdade. A liberdade de sair de casa sem medo, de andar na rua com confiança, de subir uma escada sem pensar duas vezes. A liberdade de ser dono dos seus próprios passos. Quando você entende as causas das quedas, corrige a postura, fortalece os músculos certos, respira melhor, muda pequenos hábitos e aplica uma técnica simples e eficaz, você retoma o poder sobre o seu equilíbrio. E o melhor, isso pode acontecer em qualquer idade. Já passou da hora de parar de acreditar que ficar velho é o mesmo que ficar frágil. Não é. Envelhecer pode ser sinônimo de autonomia, de presença, de vitalidade. Agora que você já sabe que existe um caminho, que tem solução e que ela está ao seu alcance, não deixe esse conhecimento parado. Comece hoje. Faça os exercícios. Observe seus passos. Repare na sua postura. E, principalmente, acredite na sua capacidade de melhorar. Porque a verdadeira mudança começa quando você decide não aceitar mais como normal aquilo que, na verdade, é evitável. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para transformar a própria vida.